Aqui estou na minha varanda com um desafio enorme com essa ventania, mas eu estou insistindo porque eu acho que está ficando melhor essa. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Essa imagem daqui. Mas de repente eu vou transitar pela casa caso essa ventania comece a ficar difícil de gravar. Bom, hoje eu queria falar um pouquinho sobre um tema que tem chegado muito para mim, que é a comparação. Eu não sei como é que é isso aí, mas eu acho que também deve ser um desafio, né? Principalmente nos tempos atuais, assim. Eu tenho 2 filhos, como vocês sabem, mas para quem não sabe, eu sou a Jana Oliveira, eu sou mãe de Alice, que vai fazer 15 anos agora, dia 19 de novembro, e de Romeu, que tem 11. Bom, sou educadora parental, sou psicoterapeuta, sou atriz. Ai, gente, sou uma eterna buscadora e tenho muitas dentro dessas buscas, né, eu venho estudando muitas coisas, sou uma eterna pesquisadora também. Mas enfim, e eu tenho visto a minha filha, principalmente, né, que é mulher, que agora fez 15 anos, tá fazendo 15 anos, essa comparação que essa fase traz, né, porque é o grupo, como é que os amigos se comportam, aí já vejo meu filho agora, por exemplo, esses dias ele falou pra mim: "Mãe, eu preciso trocar o meu estojo", porque o estojo dele, tem uma sereia, e ele disse que não consegue abrir tirar da mochila, porque ficam zoando ele. E aí acho que a gente tem uma tendência, né, dizer: "Pô, cara, mas enfrenta", né. Eu venho percebendo isso com a Alice, a gente vai aprendendo com um, né, e trazendo um peso diferente para o segundo. E eu eu insistia isso muitas vezes com a Alice: "Não, mas se coloque, minha filha, né, vai, encara". Cara, mas, tem algo muito forte também nesse nesses grupos, né, nesse social, que vai além do que a gente constrói em casa, sabe. Eu acho que a gente quando a gente exerce essas funções paterna e materna, de uma forma que a gente não estrague essas crianças e que seja mais reparador do que qualquer outra coisa, porque não é sobre perfeição, já traz uma possibilidade de muita saúde, né. Então isso é muito legal. Mas seria muita onipotência a gente acreditar que só a forma como a gente educa é o suficiente para que essas crianças lidem bem na vida, né? Com tudo. É uma ilusão. E nesse aspecto eu comecei a perceber isso, né? Porque a gente nunca. Aqui em casa nunca existiu essa questão de gênero, né? De rosa, de coisa de menino, coisa de menino. É coisa de ser humano, coisa do humano. Não, nunca foi trazido isso aqui por nós. E aí meu filho, em um dado momento, me trouxe: "Mãe, eu preciso pegar meu estojo e esconder, porque os meus amigos ficam me zoando". A Alice trouxe outras circunstâncias também. Eu me lembro que quando a gente morava em Serra Grande, Romeu gostava de usar uma tiara no cabelo também, né. E teve que começar a parar de usar tiara, porque zoavam ele. E por mais que a gente ficasse ali insistindo, aquilo não fazia muito sentido, sabe. Eu tô falando tudo isso pra você porque o que eu queria trazer hoje aqui é um tema que tem chegado muito para mim, não só no meu aspecto pessoal, como nos atendimentos, como na minha vida pessoal também, eu digo nas minhas relações, né, as minhas amigas, meus amigos, que é a comparação, gente. Eu não sei como é que é, eu trouxe um pouco isso, né, das crianças, dessa construção das relações, porque tem essa comparação, né, os amigos não têm esse estojo, sabe, para além da zoação, também tem essa coisa de tipo de se comparar, sabe? A gente fala muito da questão aqui, né, de nota. O que nós pais fazemos é lembrá-los, né, de que eles não precisam dessa comparação. E eu percebo que a partir dessa formação em que eles são vistos e escutados e também não são comparados em casa. Eu tô falando tudo isso porque é inevitável a gente não olhar para a educação, né? Para a forma como a gente foi educado, sabe?
Então, eu percebo, por exemplo, que uma das coisas que eu aprendi muito com a parentalidade, quando eu comecei a estudar uma parentalidade mais positiva, era a questão de não comparar. Ó, oh, seu irmão já arrumou o quarto, você não arruma. Ó, oh, o seu coleguinha tira 10, você não tira. A estrutura escolar, ela já é a base da comparação, né? Então, vai e volta e começa. Ó, oh, o seu amigo consegue organizar melhor o negócio aqui, você não consegue. Segue o exemplo do seu amigo que é tão organizado. Então, você é o tempo todo convidado a sair de você. O que você faz não é o suficiente. É porque o seu amigo faz melhor, né? Tem um livro que eu amo, que é O Caminho do Artista, que depois eu vou deixar lá no nosso grupo do WhatsApp, nossa comunidade. Se você não tá lá, entra, tá aqui no link do Spotify. E acho que é Júlia o nome dela, ela fala que a comparação é uma forma rápida de se abandonar. E é muito doido, né? Porque eu percebo isso. Eu percebo isso quando eu entro nas redes sociais, que eu entro no modo de tipo, putz, essa pessoa já tá nesse lugar, caraca. Aí passa uma coisa na minha cabeça muito rápido, o que eu fiz que eu não devia fazer, o que eu não deixei de, o que eu deixei de fazer, né? Para não estar nesse lugar, o que eu preciso fazer para estar nesse lugar. E muitas vezes eu nem quero estar nesse lugar. Sabe aquela coisa de, eu já tive muito nesse lugar, que é me sentir às vezes rejeitada, quando não convidada para ambientes, e que depois eu parava para refletir, nem lá eu queria estar, sabe? Então tem um processo também de se perceber com quem nós estamos nos comparando, sabe? E que comparação é essa? Porque quando a gente se compara, a gente faz o que a Júlia diz, né? A gente se abandona. Eu estava atendendo uma mulher esses dias que é mãe, atendo algumas mães, e ela estava falando alguma coisa sobre o processo dela de maternar, e ela é uma puérpera, acabou de ter filho, imagina como é que não é a vida de uma pessoa que acabou de ter filho, está voltada para esses cuidados, e a gente conversava e ela falava, não, mas fulaninha já está andando no calçadão, com a barriga toda trincada, ela já tá, bota o sling e leva a filha para não sei aonde. Eu encontrei ela, tá pensando no segundo filho. E aí eu percebi que quando a gente conversava e a gente se aprofundava um pouquinho no processo dela, ela ia para comparação, porque é isso, né? É mais fácil se abandonar do que olhar para o próprio processo, né? E eu me vejo muito me observando nesse lugar também, quando eu vou para comparação, de me voltar um pouco mais para o corpo. E aí, gente, quando eu conheci a análise bioenergética, essa foi uma percepção muito importante na minha história, porque eu faço terapia há pelo menos uns 20 anos, e era uma terapia muito elaborativa, né? E teve o seu lugar e a sua importância. Quando eu passei para análise bioenergética, a gente ficava ali na elaboração, porque isso está me incomodando, tá bom, Jana, vamos lá, agora vamos para o corpo. Como é que você se sente falando isso? Ai, tá. Ah, sei lá, eu sinto um aperto no peito, eu sinto um gasgo na garganta. E aí eu comecei a perceber que quando eu me trazia para o corpo, parecia que existia mais esperança, sabe? Parecia que eu me conectava com o meu tempo. Parecia não, eu me conectava com o meu próprio tempo, com a minha respiração, como aquilo me afetava, qual era a emoção que vinha com aquilo, entende? Era ali, é ali que mora o nosso ritmo. E eu estava até conversando esses dias com a Alice, e a gente eu falei alguma coisa assim, não, mas você sentiu isso no seu corpo. Ela falou, mãe, mas eu não sou o meu corpo. Eu falei, você é o seu corpo, minha filha. Ele vai te dizer, ele vai te dar esses sinais, entende? E aí foi quando eu comecei a ter essa percepção de tipo, então o meu corpo me traz isso. Então quando eu começo a entrar na ansiedade, no estresse, que o final de ano, principalmente agora que eu estou trazendo aqui também, esse recorte, né? Que o estresse aumenta, e as pesquisas comprovam isso, de que final de ano as pessoas ficam muito mais estressadas, eu preciso me voltar mais para o corpo. É impressionante, gente, assim. Nos últimos dias, eu percebi muito isso. Eu fui roubada, né? Meu celular foi furtado. Logo depois, eu perdi minha carteira com meus cartões. Um ferro caiu no meu pé, que eu falei para vocês no último episódio. E, tipo, teve um dado momento que eu falei, cara, eu preciso ir mais pro corpo, sabe? Eu preciso voltar aos meus rituais corporais, que eu parei de fazer, principalmente de manhã, que eu usava bolinha de tênis. A gente vai fazer isso no nosso encontro do dia 21, que é essa semana. Eu vou trazer esse lugar do sentir
para a gente perceber o nosso próprio ritmo, sabe? O que que nos atravessou esse ano, o que que a gente, como a gente quer seguir, porque aí tem uma coisa também nessa questão da finalização do ano, que são as mudanças que a gente almejou, que muitas vezes a gente não conseguiu alcançar, mudanças que a gente quer que aconteça e que a gente quer correr para que isso dê tempo ainda. E aí quando o ano vira, a gente entra, não sei se vocês percebem isso, a gente entra na primeira, na segunda semana, na terceira de janeiro, você fala, oh, tá tudo igual, não mudou nada. E aí, que mudança é essa que eu preciso ter, né? Eu comecei a perceber que era onde eu queria chegar, né? Muito mais do que essa urgência, porque também eu venho percebendo no meu processo de autoconhecimento e também com as mulheres que eu atendo, com as pesquisas que eu faço, né, que tem a ver com os meus estudos, com as minhas coisas que eu me interesso, como a gente também entra num processo que é a gente entra numa prece infantil, né? É diferente da gente olhar para a urgência da vida, sabe? Porque a criança, ela não entende o processo. O processo que o ferro caiu no meu pé, que freou a minha vida, o tempo, o tempo para poder ver os cartões, e aí eu comecei a sentir uma dor na mandíbula que tem a ver também com processos de raiva, meu corpo pedindo que eu parasse. Eu fui buscar uma massagem, fiz uma massagem de liberação de fáscia, que é uma coisa incrível. Busquei um nutricionista Ayurveda, que é uma amiga querida, e a gente voltou com o processo de oleação do corpo, de chá, sabe? De tipo, vamos voltar para outro ritmo, gata, porque não tá legal. E esse é o nosso ritmo, né, gente? Assim. Aí eu precisei repensar a yoga que eu estava fazendo, a yoga. Comecei a rever a yoga que eu estava fazendo, que eu tinha parado, que eu precisava manter. O que que eu preciso me apropriar para eu estar mais em contato com esse corpo, consequentemente mais em contato com a minha intuição e consequentemente com mais rapidez para sair das comparações. Porque na verdade, ela vai acontecer, né? Mas como é que eu faço para me pegar mais e ter recursos na minha própria vida? Porque é muito curioso isso, a gente termina entrando nessa aceleração, né? Nesse, nessa urgência que não é, que é essa urgência da vida é diferente dessa pressa infantil. E quando a gente vê, a gente está envolvido e até a cabeça, né? Isso me fez lembrar de uma mulher que eu atendo, uma paciente. A gente estava conversando sobre isso esses dias, sobre essa pressa, e ela me trouxe, tá, mas eu preciso ganhar dinheiro, entende assim? Como é que eu vou fazer? Eu E é muito doido, né? Porque como a gente vive numa sociedade capitalista que nos enxerga através daquilo que a gente produz, porque não é só sobre ganhar dinheiro, é também nós nos tornarmos uma máquina. A gente acredita que para ganhar dinheiro a gente tem que se abandonar, entende? Porque quando a gente para, a gente não é bem vista, nem por nós mesmos. A gente vai com chicote. Por isso que o processo de se investigar, ele é muito importante, porque eu, por exemplo, agora, nesse final de ano, eu paro mais para refletir sobre minhas questões emocionais, o que é que eu avancei, o que é que eu não avancei em relação a isso. A gente vai trabalhar isso no dia 21 de novembro, agora, na sexta-feira, sobre o que eu olhei durante esse ano, o que é que eu preciso olhar. Então eu tenho uma tendência a me criticar muito, porque eu fui uma menina muito criticada, muito exigida. E essa exigência ela ficou alta. Então, para mim, se eu tenho metas, elas ficam muito mais altas do que eu posso suportar. E eu vivo numa sociedade que me cobra isso. Então eu me linko a isso, entende? Assim, é um gatilho muito forte para mim, para que isso entre no nível onde a mandíbula trava, entende? E aí a gente estava conversando sobre essa questão. Beleza, vamos encontrar um ritmo para que a gente ganhe a nossa grana, mas que ao mesmo tempo a gente não se perca. Porque é muito interessante que a gente se perca. Ainda mais nós mulheres. Aí a gente estava falando sobre as soluções rápidas, né? Para ganhar essa grana ou para viver uma vida aparentemente que corresponda às expectativas das metas que a gente acredita que a gente precisa atingir para além da questão financeira.
E eu estava conversando com uma delas sobre a questão dessa questão do imediatismo, que é um pouco essa pressa infantil. Não só essa pressa, como essa coisa das coisas serem para ontem, né? Meu filho, até hoje, ele tem 11 anos, a gente entra no carro, a gente vai para Salvador e fala: falta quanto tempo, mãe? Eu entrei no carro no mesmo momento que eu entro, ele pergunta: falta quanto tempo? Quando ele era pequeno, a cada segundo, não sei se vocês lembram disso, se você já viajou, enfim, com seus pais, e era a cada minuto a gente perguntando quanto tempo faltava. E às vezes eu percebo que parece que nós adultos entramos nesse processo, entende? Quanto tempo falta? Como é que a gente, sabe? Ao invés da gente se conectar com a nossa própria história, né? E aí a gente estava conversando sobre essas soluções imediatas. A gente estava falando sobre medicação, sobre a canetinha de emagrecimento, né? Algumas pacientes minhas encantadas com essa caneta, sem parar para refletir sobre o que de fato é isso, sobre os danos disso, sobre as consequências disso, porque é muito mais difícil ficar entender que é um processo, para se perceber nesse processo e aí sim compreender que escolha consciente eu posso fazer sobre mim, entende? Então eu percebo que esse final de ano talvez a gente tenha um convite para que a gente possa olhar um pouco para nossa história, para perceber que gatilhos a gente tem e que muitas vezes faz com que a gente se sinta insuficiente porque a gente não alcançou aquelas metas, né? Como é que, como é que a gente vem se desenvolvendo durante a vida e que a cada ano esses gatilhos eles são acionados, né? Eu percebo, eu estava há pouco tempo na sessão de terapia e eu tive uma percepção muito interessante, porque eu trabalhei durante muitos anos como fisioterapeuta, tive uma empresa, né? Eu trabalhava dentro da Petrobras, no Rio de Janeiro, morei lá durante 20 anos. Trabalhei durante 10 anos em uma empresa de óleo e gás, com uma sala que era uma sala de qualidade de vida, em que eu oferecia vários serviços voltados para a qualidade de vida, né? Eu entrei para ficar 6 meses, fiquei 10 anos, fiz grandes amigos, construí uma relação muito sólida na empresa. E eu estava conversando com a minha terapeuta, falando sobre como as coisas não tinham dado certo. Pô, mas isso aqui eu fiz, isso aqui eu não fiz. Ela falou, tá, vamos só dar uma olhadinha, assim, rapidinha. Como é que foi mesmo? Você entrou para ficar 6 meses e ficou 10 anos? Que habilidades você acha que você precisou desenvolver? Como foi que você se sentiu nesse período? Cara, como a gente pode ser cruel, né, gente, com nós mesmos? Eu tô dizendo isso porque eu já acabei de dizer a vocês que eu venho de um processo de muita exigência. Cada vez menos eu vou me coloco mais no colo e olho mais para mim, né? Mas como é importante a gente perceber como a gente trata, como a gente se trata, como é que a gente lida na nossa história com o que passou, sabe? Como é se tratar bem, né? Perceber aonde a gente quer chegar, muito mais do que virar o ano, com metas, enfim. Não que a gente não tenha metas, né, gente, mas assim, com metas inatingíveis, sabe? Como é que a gente pode ser nossa própria companheira no caminho, sabe? Compreender que, beleza, eu quero alcançar tal. Peraí, deixa eu beber um pouquinho de água, que a pessoa está ficando sem voz. Peraí. Como é que, se eu tenho essa meta para alcançar, o que eu fiz até aqui? O que eu não fiz? O que eu posso fazer? Um outro ponto interessante também é com quem eu quero caminhar, né? Sabe? Como é que eu quero estar no meu corpo? Isso para mim é algo cada vez mais importante, né? Pela minha trajetória principalmente, com o corpo, dessa percepção. Peraí, deixa eu puxar aqui, tá aparecendo meu sutiã. Essa percepção de como eu me sinto do que como eu penso a respeito disso. Beleza, a razão é importante, mas como é que isso chega para mim? Como é que eu sinto isso? Porque o que eu sinto não é igual ao que você sente. Isso faz uma total diferença. Num desses atendimentos, eu estava trazendo uma das mulheres que eu atendo, ela falando, não, porque ela já está assim, eu estou vivendo esse processo aqui, Jana, isso me lembrou de quando eu era menina e tal, mas a minha amiga, eu falei, não, peraí, vamos ficar com o que é difícil mesmo, né? Vamos respirar no difícil. Tá,
foi difícil quando você era menina, vamos dar uma olhada pra isso. Do que, tipo, vamos embora no caso da amiga. Aí a gente fica, né? Eu, quando vivi meu processo de separação, eu ficava assim, pô, mas a outra pessoa lá separou em 2 minutos, sabe? Já resolveu a vida dela. E aí, o que que eu banco, né? O que que eu quero? O que que eu quero construir com a minha separação? O que que eu quero construir com a minha profissão? Agora eu tô muito focada nas relações que eu venho construindo na minha vida. Com quem eu quero estar perto. Quem são essas pessoas, sabe? Eu tenho um tesão enorme por estudo, né? Por pesquisar, enfim, fazer parte de grupos de pessoas que estão se aprofundando em estudos específicos, sei lá. Ano que vem eu vou para a Amazônia, né? Então em abril eu vou estar levando várias mulheres para a Amazônia. Se você tiver interesse, não deixa de entrar em contato comigo. Aqui no grupo lá do WhatsApp a gente está falando também sobre esse encontro. Eu vou estar abrindo um grupo terapêutico, porque é isso, eu gosto de fazer parte e gosto também de construir esse tipo de grupo. Tanto que esse grupo terapêutico que a gente vai ter esse primeiro encontro agora dia 21, ano que vem eu vou retomar ele, então vai ser um grupo online e um grupo presencial. Ai, peraí. A gente vai ter um grupo presencial e um grupo online, e no grupo, tanto no grupo online como no presencial, a gente vai fazer um intercâmbio cultural, que eu tenho uma parceria aqui em Salvador com uns amigos que têm uma empresa de viagens, e eu quero trazer para esse grupo algo que é a questão da cultura. Então a gente vai ter encontros aqui em Salvador, onde a gente vai para o cinema, para o teatro juntas, a gente vai conversar sobre essas experiências, e a gente vai fazer em agosto, provavelmente, ainda estou vendo o período que vai ser. A gente vai ter esse intercâmbio cultural para a gente poder viajar para um lugar, que eu não quero dar spoiler agora, porque só vai ser para quem estiver fazendo parte do grupo, porque eu bebo dessa fonte e sei o quanto isso é rico. Entende, gente? Então, eu acho que é isso, né? A gente entender que fontes a gente quer beber, onde a gente quer estar, com quem a gente quer estar, sabe? Para que e isso é aonde eu quero chegar, sabe? Às vezes não é aonde eu ter, sei lá, 1 milhão daqui a. Até pode ser também, né? Porque é legal. Mas ficar muito presa, eu falo a essas metas a curto, médio prazo, e deixar de viver também, de se deixar viver para o que a vida pode nos surpreender, entende? Então é a gente ter nossas metas e flexibilizá-las, compreender que a gente pode mudar de rota e ao mesmo tempo se permitir viver o improviso, o que a vida nos permite, né? Agora, por exemplo, eu tive uma cascata de situações em que eu precisei, tipo, não vai dar, vai ter que rever mesmo, né? Vamos parar um pouquinho. E foi o que eu fiz. Então, é isso. Eu vim aqui hoje falar sobre essa importância da gente olhar para o nosso ritmo, da gente perceber que a comparação faz com que a gente se abandone, sabe? Como às vezes é difícil estar em nós, como às vezes é difícil lidar com as nossas próprias emoções, é mais fácil fugir, é mais fácil resistir. Sendo assim, é melhor ficar na história do outro do que me voltar para mim, para o meu tempo, para o que a vida está querendo me dizer, o que eu preciso fazer para ficar bem, entende? Então hoje eu queria trazer um pouco essa fala. Se para você fizer sentido, manda, envia, compartilha esse episódio com outras amigas, comenta aqui, tudo isso é super importante. Se inscreve aqui no canal, tanto no YouTube, se você estiver no YouTube, ou no Spotify, porque para que você possa receber, é importante que você esteja inscrita, tá bom? E entra no grupo do WhatsApp da comunidade que a gente tem do Nem Só de Mãe Viver a Mulher, que lá eu vou estar trazendo as informações sobre o nosso encontro, que já tem uma mulherada chegando, então você vai ser muito bem-vinda. Vai ser sexta-feira, das 18 às 8. O que mais? É isso. Espero vocês e a gente vai se falando, tá bom? Cheiro e até a próxima.